Bom dia! Hoje, dia 10 de março de 2023, uma sexta-feira, 17º dia no tempo da quaresma, na quaresma. E eu acho que eu posso dizer, começou a contagem regressiva, já tinha começado antes, mas agora faltam exatamente 30 dias para a Páscoa, 28 dias para o começo do Tríduo Pascal, Sexta-feira Santa. Daqui a 29 dias o Sábado de Aleluia, que eu prefiro chamar de Sábado do Perfume ou Sábado da Espera. E 30 dias para o Domingo da Páscoa, o Domingo da Ressurreição, que era a festa da libertação dos escravos do Egito. Portanto, o dia da Páscoa, da Ressurreição, lembra e se liga à libertação dos escravos. Não é uma festa da família, é uma festa da humanidade, é uma festa político, econômico, social. Sim, Deus interfere na história, e isso com a proposta que Deus, Javé Libertador, traz. Em Jesus Cristo modifica, sim, as estruturas do mundo, as estruturas de relacionamento interpessoal, as estruturas de cada ser humano, as estruturas também político, sociais, econômicas, as estruturas, a organização também. Então, 17º dia na quaresma, 10 de março, e a 28 dias da Sexta-feira da Paixão, 30 dias da Páscoa, da ressurreição, da nova vida que vence a morte, e também da libertação dos escravos, que também é um vencer a morte. E o título que eu dou para estas senhas diárias, a reflexão é: não num controle mágico e opressor, mas num cuidado carinhoso e solidário. Não num controle mágico e opressor, mas num cuidado carinhoso e solidário. E temos a quaresma como tempo de ensaio para isso. A quaresma como ensaio, para sentir, para pensar, para agir nesse não controle mágico e opressor, mas num cuidado carinhoso e solidário. Eu ficava mais irritado há um tempo atrás, há pouco tempo atrás inclusive, com aquele negócio, Deus no controle. Isso é mágico. E também é opressor. É típico aquele pai, aquela mãe opressora, que fica cuidando tudo. E não interessa o que você sente, a sua opinião, o que você deseja, eles estão no controle. Não estão nem aí com você. Esse não é o Deus que Jesus falou isso alguma vez, Deus no controle. Disse, cego, continua cego aí, mas Deus está no controle. Ele disse isso? Não. Ele mostrou o Deus verdadeiramente amoroso e misericordioso, num cuidado carinhoso e solidário. O Deus que anda conosco, o Deus que se solidariza, o Deus que entra na história, o Deus que sofre. Quando eu estava muito doente,
Eu não ficava assim pensando, Deus está no controle. Não, Deus está no controle através de outras pessoas. Eu sentia isso especialmente nos enfermeiros, mas principalmente nas enfermeiras, quando eu estava no hospital. Elas ficavam ali a noite inteira. Não ficavam todo o tempo do lado da minha cama, elas tinham que fazer o mesmo com outras pessoas, então eu tinha que dividir. Mas elas de vez em quando passavam lá, viam se eu estava dormindo bem, e se eu estava acordado, elas, oi, seu Gaspar, está tudo bem, precisa de alguma coisa. Cuidado carinhoso e solidário. Este é o Deus que em Jesus aparece, não o Deus nem mágico, nem opressor. Milagre não é mágica. Milagre a gente não pode garantir. E a mágica nem sempre é o que você deseja no seu egoísmo. O primeiro versículo das senhas é do Salmo 121, versículo 4. É certo que não dormita nem dorme o Deus de Israel. Assim como as minhas enfermeiras. E às vezes quando eu estava em casa sentindo dor, a minha família, ou alguém pelo menos, ficava de olho assim, ou dormindo com o ouvido ligado se o Gaspar gemeu. O segundo versículo vem de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Ele não se afastou do mundo, Deus no controle, não. Ele está ouvindo qualquer gemido de vocês. O Deus que cuida, que nesse sentido está, sim, no controle, mas não opressivo e nem mágico. A oração vem de Paul Gerhardt, um autor de hinos luterano. Enquanto durmo, seu cuidado vela e anima meu coração, para que eu veja em todas as manhãs amor e bondade. Se não fosse meu Deus, esse meu Deus, se seu lembrante não tivesse me guiado, me dado esperança, ânimo, eu não teria escapado de muitos medos. Tudo tem o seu tempo. O amor de Deus é eterno. Ele continua. Tudo tem o seu tempo. Às vezes você precisa passar por alguma coisa difícil e às vezes não passa de uma hora para outra. A primeira leitura vem da carta aos Hebreus, capítulo 9, 11 até 15. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, o quarto do sacerdócio, não feito pelo ser humano, isto é, não pertencente a esta criação, às nossas criações, às nossas religiosidades que nós controlamos. E não foi por meio de sangue, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, isso pensando lá no culto de Jerusalém, né? Se isto os purifica, os santifica, de forma que se tornam, os purifica de forma que os torna exteriormente puros. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, este purifica a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo.
Os outros podem até purificar externamente, mas este ato de se oferecer em lugar do castigo, do pecado que nós, seres humanos, cometemos, este purifica internamente, santifica internamente. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança, sobre o pecado que se fez, os pecados que se cometeram na primeira aliança, que só purifica externamente. Aliás, não se esqueçam, Jesus foi morto pelo pessoal da religião. Esse pessoal ligado à religião, que puxava o saco do Deus, esse pessoal afirmava para o seu rei rico, para as elites de Jerusalém, dizia: tudo vai dar certo. Nosso Deus está no controle para tudo dar certo para vocês, poderosos, ricos, que mandam nos exércitos e na opressão e no roubo do pobre. Para o pobre, Deus é um Deus solidário. Solidário. Ele não é um opressor poderoso que tem tudo no controle. Não, Deus está do nosso lado. Jesus se põe do nosso lado, do lado dos pobres, dos explorados. É um Deus cuidadoso, carinhoso, solidário. Então, quem acredita muito nesse negócio de Deus está no controle, não é bem da minha religião cristã, não. Eu tento fazer uma leitura cuidadosa da Bíblia, né? Não tento adaptar Deus para mim. É Romanos capítulo 8, versículos 18 a 25. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória do reino de Deus, que um dia será revelada e em nós se revela já nas nossas maneiras de viver. A natureza criada aguarda, a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, revelem a esperança. Pois a natureza, foi submetida à futilidade, à superficialidade dos desejos humanos, não só por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeita, na esperança de que a própria natureza, a própria criação, será libertada da escravidão, da decadência, superficialidade, ganância em que se encontra. Porque a gloriosa liberdade para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A natureza, ecologia. Isso é um versículo bíblico que se preocupa com o meio ambiente. Sabemos que toda a natureza geme até agora como em dores, mas dores de parto, porque o novo mundo vem. E não só isso, mas nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção de todos nós e da natureza, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê ainda não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Ainda não estamos no reino de Deus, totalmente, mas esperamos o que ainda não vemos, o que ainda não está em totalidade presente, mas esperamos, sim, uma esperança ativa. Um bom dia, não no controle mágico e opressor, mas no cuidado amoroso e solidário. Sim, aí Deus está conosco. Um bom dia.